Oi, pessoal. Bom dia, professor Christian novamente. E fiquei um tempo novamente sem fazer comentários, porque às vezes é bom deixar as coisas acontecerem políticas, né? Para que a gente possa então depois fazer comentário e as coisas vão se solidificando e a gente tenha a condição de não errar e mais argumentos para poder explicar as situações, né? Eu queria começar falando do importantíssimo encontro entre o Lula e FHC. Isso simbolicamente significou um fortalecimento pela luta pela volta à democracia. Isso é importantíssimo. Na verdade, eu sempre defendi que se o PT e o PSDB tivessem menos rivalidade, menos ódio entre eles, jamais um uma pessoa como Bolsonaro, ou jamais alguém vindo do universo dos militares assumiria o poder novamente. Bastaria chegar a um acordo, mas como aconteceu do PT estar muito tempo no poder e se distanciar das alianças com o PSDB, essa rivalidade tornou isso impossível. E esse encontro, ele também ele tira definitivamente qualquer pensamento, por exemplo, da ala do PSDB, do centro, até da centro-esquerda, de que Lula era bandido, aqueles argumentos que ele era marginal, mesmo porque ele se deu depois da inocência, né, do fato do STF inocentar o Lula e tornar o Moro suspeito nos crimes, né, que ele acusava o ex-presidente Lula. De forma que ainda tem a gente ainda precisa entender se o Moro vai ser punido ou não, porque um juiz fazer isso e todo o prejuízo que culminou com o golpe de Dilma, com a prisão do Lula, com a quebra econômica do país, né? Isso depois, não estou falando de antes, estou falando de depois do impeachment, para deixar claro quem acha que eu estou com o argumento errado. Então pode fazer as análises da questão econômica até hoje, e o país só está em queda e aumentou e piorou a situação por conta do Covid e da má gerência, né, desse governo em relação à questão do Covid também, né, porque tem países que conseguiram controlar, já estão abrindo e lidaram melhor com esta pandemia. Então é algo a se celebrar, porque Lula e FHC juntos, eles são os maiores líderes, são os últimos presidentes eleitos, né? Então tem toda e plena condição dessa união de restabelecer a democracia no nosso país. E eu defendo, gente, publicamente mesmo, que haja uma frente, que venha com que o Ciro possa moderar o discurso e venha, porque é uma necessidade nesse momento, que o PSOL venha, que venha o PSB e que o PT e o PSDB se harmonizem para governar esse país, numa frente democrática para restabelecer a democracia e fortalecer as nossas instâncias governamentais, livrar-nos de riscos de golpe, né? Daí é uma tarefa árdua e imensa esse projeto a ser construído. E que a vice seja do PSDB. Isso é natural por conta da liderança e da injustiça que o presidente Lula passou. Agora, pós-Lula é outra questão, né? Eu nem acredito que o Lula queira ser presidente mais duas vezes. E eu acho que nem é necessário. Agora, para redemocratizar o país, porque ele simbolicamente é aquele que continuou o projeto social de Getúlio, sendo pai dos pobres, incluindo, dando oportunidade a esse povo brasileiro e colocando o Brasil num cenário internacional de respeito, isso não tenha dúvida, não tinha outro nome. Não tinha outro nome. E se o STF não tivesse feito essa justiça com Lula, ele correria o risco de ser fechado pelo Bolsonaro. Porque o STF, em determinado momento, e que eu inclusive fazia muitas críticas ao STF, porque não tomava providência e permitiu o impeachment da Dilma, permitiu a prisão do Lula, e o que acontece?
estava sem apoio da sociedade, nem da esquerda nem da direita, e estava às vésperas, né, do Bolsonaro fechar e nomear ministros, quiçá militares, para o lugar desses ministros daí, como numa ditadura. E lembremos que quando o STF começou a agir com aqueles atos mais raivosos, né, daqueles militantes fascistas, foi uma atitude importante, porque a história lembra do caso do Rio Centro, que era a ultradireita querendo dar o golpe e endurecer o sistema. E esses fascistas, orientados por muitos do governo, o que eu chamo Entrudo, o Entraub, que era o ministro da Educação, fugiu, provavelmente para não ser preso, fugiu, é foragido, né? Foragido. Foi para os Estados Unidos. Se troca o governo, por exemplo, ele poderia ser extraditado para pegar pena aqui. Fugiu, e o deputado foi preso, a Sarah Winter foi presa, e se não fosse feito isso, esse grupo talvez pudesse fazer atentados terroristas, porque tinham pessoas que estavam ameaçando de fato, como aconteceu no caso do Rio Centro, na época da ditadura, com o objetivo de criar apoio para endurecer o sistema e fazer de fato desse país uma ditadura militar. E é isso que estava se dando. Agora, a gente precisa tentar entender o que nos levou a chegar a essa situação. Né? É preciso chamar o país, as instâncias, o povo brasileiro e os eleitores também, porque são e foram responsáveis pela eleição desse presidente, a responsabilidade. Né? Quando uma sociedade aceita, né, começando a falar da responsabilidade do Congresso Nacional, onde são os eleitos deputados e senadores, quando uma sociedade aceita o impeachment de uma presidente honesta por ditas pedaladas fiscais, sendo que ela nem foi condenada e pôde até ser candidata, dirigida e manipulada e liderada por um bandido como Cunha, essa sociedade ela estava entregando os destinos, o destino e os intestinos também, né, nas mãos desse senhor Cunha, que é um bandido, uma pessoa que cumpriu e cumpre pena até hoje. É uma pessoa que fez muito mal a esse país, mas tinha uma inteligência maléfica e conseguiu, com essa inteligência, burlar muitos dos políticos aí que estavam no poder e dar o golpe. Ele foi um dos mentores do golpe na Dilma, juntamente com seu Michel Temer. Falar nisso, assim, falar em seu Michel Temer, esse homem é um homem que a gente, eu não sei se ele está esclerosado, mas é um oportunista, né? Porque todos nós sabemos, até a gente de direita ou de esquerda, a gente que torceu ou foi a favor torceu contra a Dilma ou foi a favor, sabe que ele é um golpista, que foi o que se não tivesse, se a Dilma tivesse um vice leal, ela não teria caído. Então ele foi um golpista. Aí ele de repente vira conselheiro do Bolsonaro, faz boas parcerias com o Bolsonaro. Agora já está falando que o impeachment não é bom para o país, não é bom pensar em impeachment, e ele já quer entrar no grupo ali do Fernando Henrique e do Lula dando uma de democrata, sabe? Sinceramente, às vezes eu acho que essa figura é absolutamente dispensável para qualquer aliança, sabe? Seria muito, muito patético o Lula permitir estar de mãos dadas, no sentido entre aspas, né? Não o perdão da pessoa, mas o perdão político a esse senhor que tanto fez mal ao país, né? Porque simbolicamente ele é o vampiro golpista da Dilma, né? É o cara que estava ali, né, vampirizando a Dilma o tempo inteiro. A outra responsabilidade, né, quando eu falo do Congresso, também aos eleitores, né? Não adianta vir Bolsonaro arrependido, não arrependido. A gente, é claro que a gente tem que fazer a revisão das coisas, mas também tem que assumir que errou.
né? Ah, não, votei, errei e tudo. Só que é difícil aceitar o erro quando você deveria ter um país que escolarizado, que sabe da história do que representou militares no poder no nosso país. Ou será que eles acham que os militares seriam desenvolvimentistas bonzinhos? Até aqueles tinham algum lado desenvolvimentista industrial das coisas, mas nunca para ajudar pobre, nunca para distribuir renda. O discurso do próprio Delfim Neto, que depois deve ter revisto, porque chegou a participar de equipe do governo, de conselheiro econômico do governo Lula, ele dizia que tinha que crescer o bolo para depois dividir. E esse é o eterno discurso da elite, é crescer o bolo para depois dividir e não divide nunca. O pobre morre de fome, como o Brasil já foi, e eu lembro na minha infância do Nordeste, das periferias, das favelas, da miséria humana nas ruas, né? E quando cai a Dilma, começam a surgir os pedintes nos ônibus, nos metrôs. A gente tem que ter memória e tem que ter verdade, porque política não é lugar de paixão. Não é. Não é só. Porque paixão para mandar fake news, para inventar mentira, a gente tem tentado desfazer. Porque todas essas energias, elas pairam, e isso é maldade, né? É o diabo que gosta da mentira. É o diabo que gosta da mentira. Se a gente está falando de cristianismo, é o diabo que gosta da mentira. Está ventando aqui. Bom, então a responsabilidade ela é do povo em geral, mas a gente tem que dizer de onde é que surgiu o, a sementinha do ódio. E foi na Rede Globo, né? A sementinha do ódio. Porque a Rede Globo, né? Porque a gente cobrou muito o STF. O STF fez uma parte. Porque eu sinto ainda que falta justiçar o impeachment golpista contra a Dilma. Que ainda ninguém falou disso. Tudo tem sua hora, mas não devemos deixar de falar sobre as coisas. Pôr os pingos nos is. Agora a Rede Globo, historicamente, ela apoiou os golpes. E ela apoiou o golpe da Dilma. Ela não falou do golpe da Dilma, ela praticamente foi obrigada a ter que dizer da inocência do Lula pelo STF. Mas esta a grande fazetura, criadora dos conflitos e dos ódios. E por quê? Porque ela não é essencialmente uma empresa brasileira, até hoje. Ela é um Time Life, ela é um organismo, um tentáculo dos Estados Unidos, é um tentáculo da estrutura do Wall Street, do modelo econômico deste país para colonizar as Américas. América Latina, como ela tem várias em vários outros países da América Latina. Então ela serve para isso, ela serve a esses senhores, ela é empregada, ela é uma serviçal desses senhores. Agora, o povo brasileiro, ele precisa parar de acreditar numa imprensa como essa. Lamento que a esquerda ainda não tenha feito uma imprensa democrática, mas os blogs, né, do nosso grande Paulo Henrique foi heróico e deu o exemplo. Os blogs de esquerda estão aí na resistência e foram fundamentais para restabelecer a verdade do golpe e que a gente ainda está restabelecendo, porque falta justiçar a presidente Dilma, né? Falta punir esses juízes fascistas que foram implantados no Brasil e já se sabe que foram praticamente espiões que se prepararam no exterior para dar o golpe. E isso ainda não estão intocáveis, isso ainda não foi tocado, ou seja, eles ainda não foram punidos, né? Deveria ter uma CPI, eles deveriam estar proibidos de sair do país, né? E a gente ainda está nesse processo lento, porque a gente está num governo que foi eleito por essas circunstâncias e tem esse poder. Eu espero que no pós-Bolsonaro toda essa história seja passada limpo. Porque não dá mais, na modernidade, tolerar, por exemplo, que ações como essas sejam fiquem por isso mesmo na história do Brasil, né?
A gente ainda tem lá a chacina do Rio de Janeiro, que não está claramente esclarecida. Quem são os assassinados, se eles eram traficantes, se eles eram bandidos, por que que se deu aquilo. Tem muita coisa que tem acontecido e que a sociedade e que a imprensa tem se calado, né? Também. Não cobra. E fica assim. E fica assim, nesse momento. Mas aí é a questão do sistema jurídico, porque não é possível que colocam essa história, a mídia passa a vender isso sistematicamente, esses juízes são preparados para dar o golpe, um juizeco de primeira instância tem mais poder que o STF, ou seja, faz de besta, engana o STF, porque foi isso. O STF foi enganado pelo Moro. Agora que começa a recontar a história, eles revendo a história. Mas dependeu de um hacker, dependeu dos blogs de esquerda, dependeu de muita gente revelar o que estava nas entranhas do poder. E a gente vai continuar sendo um país com uma vocação de ser uma nação líder mundial, líder regional, né, uma potência econômica, sendo república de banana. E a gente também já viu, né, se alguém tinha ainda a ilusão que os militares iam pegar esse estado e fazer desse estado um grande estado, os nossos militares estão sucateados, estão ultrapassados, estão dominados por uma estrutura que a gente nem sabe qual é. Sabe? Eles perderam ideologicamente, inclusive, a vocação de liderança que tinha. Tinham os generais da ditadura. Nem isso eles têm mais. Nem isso. E estão juntos, completamente dominados pelo Bolsonaro, unidos nesse projeto. Está aí a resposta da proteção em relação à punição do Pazuello. Né? E isso está claro. Se alguém achava que era um governo eleito, mas que eram militares abertos à democracia e os militares iam ficar na caserna, não. Eles estão governando juntos. E eu nunca tive ilusão em relação a isso. E quem entende um pouco de história sabe que não tinha o menor sentido isso. Eles vieram para chegar ao poder. Né? Uma dos segmentos de poder historicamente no Brasil são os militares. Né? Você tem os militares, você tem a classe, os abastados, que é a elite, e tem a classe dos trabalhadores. São esses três segmentos. Né? E dessa vez você teve o apoio de uma politização do segmento jurídico para ajudar nesse golpe todo. Ou seja, eles deixaram da isenção que rege as leis jurídicas para se tornarem políticos, para fazer política, né, no seu exercício de função. No caso, por exemplo, da Lava Jato, do seu Moro e do seu Dallagnol e equipe. Né? Então, defendo a frente única contra o Bolsonaro. Agora, é importante as manifestações nas ruas, eu acho que tem a sua importância porque a Colômbia também tem feito isso e a América Latina geralmente dá o exemplo muito mais enfático que no Brasil. Né? Quem pode ir, né? Eu não posso porque eu tomei uma vacina, eu tenho comorbidade, mas quem pode ir usando máscara, existe essa importância dessa pressão. Agora, deixemos claro uma questão. Fora Bolsonaro, sim, mas o impeachment não. O impeachment não. Por quê? Por que o impeachment não? Porque o impeachment hoje do Bolsonaro abre espaço para mais uma manobra. E eu vejo hoje, se existir de fato uma honestidade, uma integridade e um pensar no nosso país, na pacificação desse país, na redemocratização desse país, na volta, na recuperação das nossas instâncias, no nosso desenvolvimento, no nosso nome mundial, na nossa volta ao BRICS, no respeito que a gente teve quando Lula governou o nosso país, né, e o primeiro governo da Dilma, eu penso que Fernando Henrique e Lula, unidos, conseguem restabelecer esse processo. E aí, o governo está desgastado, está com uma situação grave da pandemia, que foi um negacionista, né?
agora está correndo atrás do prejuízo. A gente não sabe ainda se a gente corre o risco, né? Nós já somos os 3 primeiros recordistas de mais mortos e a gente corre o risco de tá disputando, né, esse ranking, né, desonroso para o nosso país, sendo que poderíamos ter feito diferente, né? E de forma que o impeachment agora mistura tudo. E vai colocar quem? Vai ser outro golpe aí internacional, associado à elite brasileira que quer as pessoas passando mais fome, mais desemprego, morrendo de mais doenças, de mais Covid, né? Então, olha, eu defendo o respeito ao voto, né? Apesar de toda a condição da eleição dele, do fake news, do Lula preso, do Moro manipulando, vamos deixar o homem até o fim para que nós possamos reconstruir esse país e apagar, quer dizer, está registrado, mas apagar no sentido da gente respirar um ar de saúde, um ar de democracia nesse país e demonstrando a grandeza desses 2 homens que foram presidentes, que é Lula e Fernando Henrique. Que poderia ser, se Fernando Henrique tivesse a humildade do Brizola que aceitou ser vice do Lula, que o Fernando Henrique fosse o vice do Lula, para dar exemplo a esses fascistas, esse crescimento do fascismo no país e aos militares que permitiram e estão permitindo essa aliança e isso que tem acontecido no nosso país. É preciso uma tarefa árdua para renovar o pensamento dos nossos militares, para que os nossos militares voltem a ser nacionalistas, voltem a amar o nosso país, voltem a dar exemplo para os jovens soldados, os nossos jovens soldados, que vão ser os nossos generais, que vão cuidar das nossas forças armadas, da nossa segurança, que não sejamos jamais subservientes a qualquer país, seja Estados Unidos, seja China, seja Rússia, não. O Brasil nunca precisou de ser dependente de ninguém. Olha o tamanho desse país, olha o tanto de grãos que esse país produz, olha a riqueza mineral desse país, o processo de desenvolvimento na área da saúde, as pesquisas que a gente faz, a nossa educação, a nossa cultura, como Gilmar Mendes citou nos processos, como ver o país nessa situação. Então, cada cidadão brasileiro, cabe a cada cidadão brasileiro, sim, sabe, ajudar a reconstruir essa democracia, ajudar a afastar esse governo nefasto que infelizmente se deu por conta de processos que a gente precisa refletir. Refletir, apontar, culpabilizar e que essas pessoas, se essas instâncias e pessoas, se não fizerem o meia-culpa, como dizia o Brizola, tomar o banho no Rio Jordão, se arrependerem, entenderem o processo e caminharem para um processo de construção democrática e agora, nesse momento, no planeta, que não cabe retrocesso, que não cabe ditadura, isso sem volta, é um processo, é preciso um processo de construção, de reconstrução democrática sem volta, definitivo no nosso país. Não dá mais para que nós nos submetamos a contos de fada, fábulas contadas dos outros para nos plantar intriga, não é? E as mídias fazem isso e engana todo mundo, engana o judiciário, engana os deputados, engana a população e a gente cai nesse conto e vai para a miséria absoluta. A gente sai da sexta economia para a 15ª. É esse o legado que o país quer deixar para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus jovens, de ser feito de besta, de ser enganado. E é preciso dar nome aos bois. Porque tem uma elite que se associa a essas mentiras para ganhar mais dinheiro, para especular, para ganhar em dólar, para ganhar em ouro, para ganhar na bolsa e ver o povo mais miserável. Porque existe uma indústria da miséria e sempre existiu para quem tem mais dinheiro. Então a gente vai ter que enfrentar isso. A gente tem que enfrentar a verdade. E a mentira, para todos que creem, e o Brasil é um país que crê, e a gente precisa falar disso, porque eu creio em Deus, creio em Cristo. A mentira é amiga do diabo. E a gente tem que desfazer. Muito obrigado.